intelectual. 10 sinais para ajudar você a identificá-la. A deficiência intelectual, segundo a Associação Americana sobre Deficiência Intelectual do Desenvolvimento (AID), é caracterizada por um funcionamento intelectual inferior à média, chamado QI, o qual é associado a limitações adaptativas e pelo menos duas de habilidades, entre elas: comunicação, autocuidado, vida no lar, adaptação social, saúde e segurança, uso de recursos da comunidade, determinação, funções acadêmicas, lazer e trabalho. Em geral, essas limitações se manifestam antes dos 18 anos de idade. No dia a dia, como a deficiência intelectual se manifesta? A pessoa com deficiência intelectual tem dificuldades para aprender, entender e realizar atividades que são comuns e rotineiras para a maioria das pessoas. O transtorno é, em geral, resultado de uma alteração no desempenho cerebral provocada por diferentes fatores genéticos, distúrbios na gestação, problemas no parto ou na vida após o nascimento. Os pesquisadores que investigam a deficiência intelectual convivem com um grande desafio, que é a não relação dos casos estudados com causas conhecidas, o que dificulta saber qual é a origem da doença. Em relação ao comportamento das crianças, é muito comum elas não se interessarem por nada, terem medos, o que demanda muita atenção e afeto dos pais. A criança diagnosticada com deficiência intelectual precisa ser atendida por uma equipe multidisciplinar, constituída de profissionais das áreas de pediatria, fonoaudiologia, assistência social, psicologia, pedagogia, entre outras. Fique atento aos sintomas abaixo para que você tenha condições de ajudar algum familiar que possa ter deficiência intelectual a tempo de receber um tratamento adequado. Aliás, quanto antes o transtorno for diagnosticado, maiores são as chances de a criança e o adulto ter mais qualidade de vida. 1. Atraso no desenvolvimento. Crianças com problemas de desenvolvimento em alguma habilidade costuma ser sinal de que algo não vai bem. Esteja atento aos sinais da criança e consulte o pediatra dela, a fim de receber uma primeira orientação adequada. 2. Falta de interesse. A curiosidade é um traço comum na infância. Crianças que não se envolvem com nada e ficam alheias ao ambiente precisam de uma avaliação. 3. Isolamento familiar. É natural que as crianças saiam das asas dos pais por alguns momentos, até mesmo por sua curiosidade natural de descobrir o mundo. Entretanto, quando esse afastamento é intenso ou repentino, sem motivo aparente, é preciso averiguar o que está acontecendo, porque pode ser um sinal de depressão, de sofrimento emocional ou psíquico. 4. Problemas de aprendizado. Se, ao final da educação infantil, a criança apresenta limitações de aprendizado, como para a alfabetização e para a matemática, consulte profissionais da área. Alguns sintomas comuns são: confusão no uso de palavras que indicam direção dentro, fora, em cima barra embaixo, direita barra esquerda. Dificuldade de coordenação motora grossa, tropeça, colide com objetos, cai muito. Dificuldade de coordenação motora fina, não pega corretamente o lápis, não sabe usar a tesoura. Dificuldade para reconhecer cores, números e letras. Dificuldade de associar letras a sons. Dificuldade com sequências 1,2,3. Dificuldade para contar. Dificuldade para memorizar fatos numéricos. Quantos anos tem? Dificuldade para aprender cantigas infantis com rimas. Frases ditas de maneira confusa, com erro de pronúncia das palavras. 5. Queixas somáticas. Se a criança começar a se queixar muito de dores de estômago, ouvido, garganta, vale consultar um médico, porque a causa pode ser emocional. 6. Medo excessivo. Toda criança tem medo, afinal, ela está em um processo de descoberta do mundo. Por isso, nessa fase, o medo é normal. Mas, se o medo começa a ser uma constante e interfere no aprendizado, diversão ou em outras atividades, é importante investigar. 7. Irritabilidade barra nervosismo. É parte do crescimento aprender a controlar as emoções e os impulsos. Quando a irritabilidade machuca outros, causa problemas escolares e familiares, e necessário buscar ajuda, antes que o problema se agrave. 8. Alteração de apetite. Quando ocorre mudança no padrão alimentar de forma súbita e radical, tanto para menos quanto para mais, pode ser sinal de problemas físicos ou emocionais. 9. Regressão de habilidades adquiridas.
As habilidades principais como leitura, escrita, linguagem, aritmética, empilhar blocos ou até andar de bicicleta não costumam ser esquecidas. Caso isso aconteça, é importante investigar a razão. 10. Fadiga. As crianças são cheias de energia. Logo, letargia e cansaço súbitos não são comportamentos naturais delas. Um especialista pode diagnosticar se a causa é física ou emocional. Curta e ative o sininho no Instagram, Sabrina Xavier do IT5, para não perder nenhuma postagem sobre deficiência intelectual e múltipla.